Efésios 2, versículo aqui do 11 ao 22, a unidade. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão. Refere-se aos gentios que não estavam em aliança com Deus sob a antiga aliança. A circuncisão era o sinal extremo dessa aliança. Pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Paulo fala dessa maneira, com respeito aos judeus, para distingui-la da circuncisão do coração, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Descreve a antiga condição dos gentios que antes da cruz não tinham conexão com Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tudo isso revela um coração obscurecido e pervertido naquele tempo. Os gentios não tinham nenhum conhecimento de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, revela a base de toda a salvação. Vós que antes estáveis longe, longe da salvação, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. A morte expiatória do sacrifício de Jesus Cristo transformou o relacionamento de Deus com a humanidade. Em Cristo, Deus reconciliou não uma nação, mas um mundo consigo, 2 Coríntios 5,19. Porque Ele é a nossa paz, fala de Cristo. Por meio de Cristo e do que Ele fez na cruz, temos paz com Deus, o qual de ambos os povos fez um, os judeus e os gentios, e derrubando a parede de separação que estava no meio, entre os judeus e os gentios, na sua carne desfez. Está falando da sua morte na cruz, pela qual Ele redimiu a humanidade. O que também significa que Ele não morreu espiritualmente, como alguns afirmam. A inimizade, o ódio entre Deus e o homem causado pelo pecado. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, diz respeito à lei de Moisés e mais particularmente aos 10 mandamentos, para criar em si mesmo dos dois. Aqui fala dos judeus e dos gentios, um novo homem. Então, na parte bíblica, lendo diz, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O que, repetindo, foi cumprido pela cruz. E pela cruz reconciliar, que é Cristo. É apenas pela expiação que os homens podem se reconciliar com Deus. Ambos com Deus, os judeus e os gentios em um corpo, a igreja, matando com ela as inimizades. Através da cruz, recomeçou a barreira entre Deus e o homem pecador. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Revela o evangelho indo para os gentios e aos que estavam perto. Refere-se aos judeus. É a mesma mensagem para ambos, não há separação de mensagem. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, a um mesmo Espírito. E um mesmo Espírito. Se o pecador vai pela cruz, o Espírito Santo abre a porta, de outro modo ele é barrado. João 10:1. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiro, diz respeito que uma vez foram os gentios, mas concidadãos dos santos. Os gentios já têm o mesmo acesso que os judeus, tudo devido à cruz. E da família de Deus, um relacionamento progressivo com Deus em Cristo, edificado sobre o fundamento, a cruz, dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos servem de liderança debaixo da nova aliança, com os profetas tendo servido igualmente debaixo da antiga aliança. De que Jesus Cristo é principal pedra de esquina, apresenta parte do fundamento que mantém
tudo unido. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina em virtude do que ele fez na cruz, no qual todo edifício, aqui fala de Cristo, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, os judeus e os gentios, para a morada de Deus em espírito. Tudo foi tornado possível pelo que Jesus fez na cruz.